E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia do final do ano, na verdade, que eu queria discutir com vocês relacionado à eficiência energética no cérebro de pássaros com relação a mamíferos, bichos, se não me engano é pomba. A pomba, por exemplo, né? Mas a gente vê, por exemplo, animais como corvos, entre outros, que são extremamente inteligentes, né? Então eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, né? E qual que é a questão aqui? Eu acho que até também me bloqueando por causa que minha conta. Eu não tenho conta no Spotify American, né? Eu já tinha lido antes. Eles estão falando aqui, segundo um paper, que é esse daqui que eu vou abrir, que no geral, talvez o cérebro, no caso de pombas, ou talvez outras aves, ele tenha uma eficiência energética maior do que o de mamíferos, né? Como macacos, enfim. Primatas em geral, por exemplo. Ou outros, no caso, que possuem um nível de inteligência relativamente maior no comparado aos outros animais, né? E, obviamente, a gente sabe, principalmente o cérebro humano, é, que a questão de eficiência energética é muito importante, de conseguir usar pouca energia para conseguir fazer tudo que o cérebro faz, né? E de animais também. E isso é uma coisa importante. Porque se precisasse de muita energia, a gente teria que consumir mais comida, ter, ia ter que produzir mais energia metabolicamente, né? Que talvez seria ruim do ponto de vista do longo prazo, né? Um ser vivo que vivesse bastante tempo. E o paper é esse, né? Então, neurônios de aves consumem 3 vezes menos glucose que neurônios de mamíferos. E essa glucose da glucose é uma parte importante para medir o quanto um sistema cerebral ele de fato consome menos energia. Esse paper, por exemplo, do Tomás Wang e Bocou, é, que parece do Departamento de Radiologia e do Instituto Nacional de Abuso de Álcool, mas no caso relacionado aqui a pesquisa, assim, a conclusão deles foi mais relacionada a Alzheimer aqui, com relação às aplicações do que essa pesquisa sugere, né? Mas basicamente eles mostram, né, como usar o nível de glucose, né, e de metabolismo de glucose e de sinais hemodinâmicos, que é o que aqui é a glucose, o quanto de glucose está sendo metabolizada no momento, ao longo do tempo, né, diferencialmente. E esse A são as flutuações hemodinâmicas, né, que tem a ver com o sangue, né. E usando isso, é possível você usar coisas chamadas voxels, que são áreas que você com- consegue medir computacionalmente do cérebro, né, para determinar, no geral, o quanto de glucose está usando e o quanto de energia está usando. Essa é a questão. Eles concluíram que, no geral, o cérebro tem uma coisa que todo mundo já sabia já, né? Mas eles mostraram empiricamente, né? Que o cérebro, de fato, ele tem realmente uma, uma forma de economizar energia. Assim, eles não explicaram por quê, mais geral, né? Mas eles só fizeram a questão mais de imagem, né? Da distribuição de eficiência de glucose aqui. Então, por conta disso, a capacidade do cérebro humano é, de redes córticas que são eficientes energeticamente, né? E glucose de metabolismo, né? Metabolismo de glucose suporta os requerimentos de energia para atividade neural, né? Então, no geral, essa é uma forma de medir o quanto eficiente
questões energéticas do cérebro usando só o suficiente pra não se. Não se autodestruir, né? Se você usa muita energia, você acaba precisando consumir mais. Isso seria um problema pra qualquer ser vivo. Então esse paper fala isso no caso de aves, né? Que no caso elas precisam, no caso de menos glucose, para computar as coisas que elas precisam do que mamíferos. A, a questão é, obviamente, tem que ser testado periodicamente isso, né? Pra ver se isso realmente é verdade. Quais tipos de aves isso realmente acontece. Não só as pombas, enfim. Será que nos corvos isso acontece? Ou outros tipos de aves em geral? Tem que ter uma replicação desse experimento de uma forma mais ampla e com um sample legal para conseguir fazer isso bem. Então, eles vão falar aqui que isso é predominantemente causado pelo o custo de neurônios, né? Com a alta demanda de glucose. Eles vão falar essa questão, né? E depois eles é, calcularam, né? Usando PET, né? Que é uma forma de você fazer imagens do cérebro, né? Positron Emission Tomography, né? Tomografia de emissão de positrons. E no fim eles mediram, que nem esse paper aqui, e viram que parece que, usando a mesma técnica, né? O cérebro das aves que eles mediram, pelo menos, é mais eficiente do que o de mamíferos, né? Só que o problema é que falar tão geral assim, aves em geral e mamíferos em geral, tipo, você teria que testar um número de espécies bem grande, né? Pra você ter um resultado que realmente demonstre empiricamente de verdade que isso é o certo. Então tem essa questão, né? Qual o tamanho do sample, tamanho de animais que eles estão medindo, né? Espécies. E é basicamente isso, né? Fazer uma correlação disso. Então parece, eles estão vão até falar aqui, né? Isso possivelmente, não é certeza, indica mais eficiência neural em aves, né? Mas aí a questão é. Isso tem que ser replicado pra ver se realmente isso é verdade, né? O que é bom, né? Porque entender essas questões é importante para entender, no geral. Tipo, depois de entender que isso acontece, tem que falar o porquê. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se isso for verdade, por quê que é mais eficiente? Como que a gente poderia matematicamente explicar por que é mais eficiente? Como, qual a estrutura dessa eficiência? Então, não adianta você só falar só que é eficiente, você tem que explicar por quê. Dizer por quê, não só o que, é o que move a pesquisa acadêmica, né? Então, no geral é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? No geral, esse é um paper que sugere que talvez o cérebro de ave seja mais eficiente energeticamente, né? A gente tem que ver ao longo do tempo se isso vai se estabelecer como verdade ou mentira, né? Então, até o próximo episódio.